Vamos lá, pessoal? Bora lá? Pessoal, olha só. No primeiro encontro de Direito Processual Civil, nós falamos sobre recursos. E eu comentei com vocês o seguinte. Quando eu for lá para a petição inicial, eu vou chegar lá em petição inicial e vou falar da sentença de improcedência eliminado pedido. Vou falar do indeferimento da petição inicial. E eu já vou falar contigo qual é o recurso cabível, qual o prazo, qual o efeito. Aí eu vou para a audiência de conciliação e mediação. Vou para a revelia, qual é o recurso, qual é o prazo. E se acabar aqui, é cumprimento de sentença ou execução? Vai encaixar bacana na tua cabeça. Mas para isso acontecer, eu preciso que você entenda. Então, eu quero que você concentre aqui. Primeiro, para de copiar, olha para mim, porra. Olha para mim. Depois, eu não vou apagar, o que eu vou fazer é escrever mais. Já vocês copiam. Só para eu ter certeza. Caceta. Porcaria, velho. Eu tenho um tio que é gago, acho que estou virando gago agora também. Primeiro, recursos cabíveis. Recursos cabíveis no direito processual civil. Trouxe um macete. Qual era aquele primeiro lá em cima que começa com a letra A? Apelação. Tem dois com a letra E. O que significa a letra E? Embargos de declaração e embargos de divergência. Tem três com a letra A. O que significa a letra A? Agravo. Agravo de instrumento, agravo e agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Vai lembrando de pouco. Tem três com a letra R. Dois tu acabou de falar. Quais são os dois? Recurso especial, extraordinário, recurso. Beleza. Quem é que tem legitimidade para recorrer? Qualquer parte. Não. Qual é a parte que tem legitimidade? Vencida. Além da parte vencida, tem aquele que eles gostam de perguntar em prova, que é quem? Ministério Público. Só que o Ministério Público pode recorrer tanto quando ele é parte, quando ele for o quê? Fiscal da ordem jurídica. E se eu estiver diante de um processo que tem uma pessoa que não é o autor, nem o réu, é um terceiro. O terceiro pode recorrer em qualquer situação, certo ou errado? Ele só pode recorrer quando for um terceiro prejudicado. Precisa provar que ele está prejudicado. Regra. Qual é o prazo para você apresentar recurso? 15 dias. Só que tem um recurso que não é 15 dias, que é 5 dias. Que recurso é esse? Embargos de declaração. Se cair qualquer coisa de preparo na tua prova, tu marca quantos dias? 5 dias. Diz o seguinte, preparo é pagamento. Todo mundo tem que pagar ou tem alguém que é isento? Tem aquelas pessoas que são isentas. Sociedade de economia mista e empresa pública são isentos do preparo. Errado? Errado. Administração direta, autarquias e quem tem isenção legal, como é o caso das fundações. Beleza até aí? Agora, beleza. Quando eu falo em preparo, me responde o seguinte, preparo é pagamento. O que é melhor? Não pagar nada ou pagar de forma insuficiente? Porque se você pagar de forma insuficiente, eu te dou um prazo para você pagar. Qual é o prazo? 5 dias. Agora, se não houver pagamento, eu te dou o prazo para você pagar. Só que tu não paga o valor normal, tu paga o valor em... Beleza até aí, pessoal? Me responde o seguinte, eu paguei o diacho do preparo. Porra, velho, eu paguei na guia errada. Se eu pagar na guia errada, meu recurso não vai ser conhecido, certo ou errado? Errado. Se o relator tiver dúvida, ele pode chegar comigo e me dar um prazo, né? Qual que é esse prazo? 5 dias. Eu tenho diversos princípios. Dialeticidade, proibição da reformatio impégios, aquela porra toda. Qual é o nome do princípio? Que quando a pessoa recorre, ela tem que atacar os fundamentos da decisão. Porque se ela ficar... Se ela não atacar, o recurso não vai ser conhecido por violação a um princípio. Que princípio é esse? Dialeticidade. Beleza até aí, pessoal? Só que eu também falei contigo sobre efeitos. Efeito devolutivo, efeito translativo e efeito suspensivo. Regra, eu tenho um princípio chamado princípio da adstrição. Que porcaria, falei, tô para gaguejar aqui já. Significa isso? Significa que o juiz fica adstrito. Adstrito. Adstrito é o que tu pede. Ele só vai analisar aquilo que tu pediu.
Se tu pediu arroz, ele vai dar arroz ou não dá, mas é arroz. Só que existem exceções. Em caso de matérias de ordem pública, o juiz vai analisar matérias mesmo sem pedido da parte. Por conta de qual é o efeito do recurso? Translativo. Translativo. Efeito suspensivo, regra, os recursos não têm. Só tem um que automaticamente tem efeito suspensivo. Qual que é? Apelação. Toda apelação, em qualquer caso, sempre na vida tem efeito suspensivo, certo ou errado? Errado, tem exceções. Então a gente está situado até em recurso. Posso seguir? Então vamos lá. No último encontro, eu conversei contigo sobre desistência e renúncia. Eu até cheguei a colocar no quadro, mas eu fui devagarzinho, não deu tempo. Primeiro, quando eu falo desistência, você pode desistir do recurso do mesmo jeito que você pode o quê? Renunciar. Significa dizer que se você apresentar um recurso, tu não quiser mais, você pode desistir? Pode. O que eles perguntam na prova? Para desistir, você depende de anuência da outra parte? Não depende. Para renunciar, depende de anuência da outra parte? Não depende. Então você pode desistir e você pode renunciar. Em ambos os casos não depende de anuência. Tranquilo até aí, pessoal? Agora vem cá comigo na desistência. Porque eu posso desistir do recurso a qualquer tempo. Ritson, mas calma aí. Eu abri a minha doutrina, abri Daniel Assunção, abri o Opídio Donizete, abri Fred Didier. Primeiro, se tu abrir o Fred Didier, tu é um tarado, né? Porque, velho, estudar para tribunal Fred Didier é suicídio. Se você fazer outros concursos, pelo amor, não faz isso, é lei seca, filho, pelo amor de Deus, tá? No máximo ali, um Opídio Donizete. Se tiver muito, muito tempo, for arrombado da vida da Daniel Assunção, é lei seca, tá, filho? Aí tu olha, Ritmo, eu não posso desistir a qualquer tempo. Porque se o recurso for julgado, como é que eu vou desistir? De fato. O problema está escrito no código. Está na lei seca. Você pode desistir a qualquer tempo, sem necessidade de anuência de outra parte. Se ele colocar do jeito que está aqui, tu tem que marcar certo. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente vai fazer um concurso público e tu abre uma doutrina. E na doutrina está dizendo o seguinte: o artigo tal do CPC fala que você pode desistir a qualquer tempo. Todavia, devemos interpretar esse qualquer tempo enquanto o recurso não for julgado. Aí tu vai para a prova. Eu posso desistir do recurso a qualquer tempo. Aí tu, putz, não é, velho, tem exceção. Porra, velho. Mas não é, tá errado. Aí tu, se lasca. Pessoal tem que tomar muito cuidado. Prova de concurso público é uma arte. Se ele colocou no enunciado, segundo o Código de Processo Civil, ele não quer doutrina. Ele não quer súmula. Ele quer o quê? Lei seca, porra. E se ele colocar na prova, eu posso desistir a qualquer tempo. Ponto, acabou, certo? Yes, tomei posse, viveram felizes para sempre, velho. Beleza, pessoal? Tranquilaço? Só que tem um ponto interessante. Eu tenho um bagulho chamado recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, e eu tenho um bagulho chamado repercussão geral. Não é o teu RG não, tá? Negócio de ser, não, CPF não. O que significa isso? Significa que eu tenho um monte de recurso especial. Eu tenho um monte de recurso extraordinário. Quando a gente estuda direito constitucional, a gente estuda o poder judiciário. No poder judiciário, tu tem um órgão máximo das galáxias, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele pode julgar um recurso que é um recurso que extraordinário. Só que eu tenho um outro recurso, que é o recurso especial, e quem julga esse recurso especial é o STJ. Tranquilo? O problema é que tem situações que eu tenho centenas, milhares de recursos extraordinários com a mesma matéria. Então são recursos o quê? Repetitivos. Eu tenho centenas, milhares de recursos especiais com a mesma matéria. Então imagina o seguinte, eu sou STF. O STF julga recurso extraordinário ou especial? É só tu fazer a seguinte pergunta. Está chegando o Dia das Mães. Chegando o Dia das Mães, né? Chegando o Dia das Mães, você quer mãe. Você quer mãe. Tu quer receber algo especial ou algo extraordinário? Vocês merecem algo especial ou algo extraordinário? Sentir firmeza não, velho. No sentir autoestima não tá legal não, papai. Vamos melhorar essa autoestima. O que eu mereço? Algo extraordinário, bom pra caralho, máximo, melhor. Você tem que ser assim, porra, na vida. Porque se tu não for assim, velho, tipo assim, tu pede 1000 para receber 100.
Mas tu já pede 100, pô, tu vai receber 10, pô. Então eu quero algo extraordinário. O melhor é o quê? Extraordinário. E quem é que fica acima? O STF ou o STJ? Então o STF fica com o extraordinário. O STJ fica com o especial. Então imagina que eu sou STF e eu julgo recurso extraordinário. E todos vocês, seus tarados, entram com recurso extraordinário. Recurso extraordinário, recurso extraordinário, recurso extraordinário, recurso extraordinário, todos com a mesma matéria. São recursos o quê? Repetitivo. Aí eu vou analisar o dela, vai entrar em pauta, publica, analiso o dela, publica, pauta, relator, revisor, e vai atrasar os processos. Sabe o que eu vou fazer? Todo mundo quer entrar com recurso extraordinário. Em vez de eu analisar todos os recursos extraordinários de vocês, eu vou escolher um de parâmetro. Eu vou escolher um de paradigma. Aí o unidunité, eu escolhi foi você. Eu pego o recurso extraordinário dela. Mas por que eu pego o dela? É porque eu vou analisar o recurso dela. E todos os outros aí fiquem paradinhos esperando. Porque o que eu decidi no caso dela vai gerar reflexo para vocês. Porque em vez de eu mandar subir tudo, não é melhor sobe só um, é tudo igual. Mas para isso acontecer, os recursos têm que ser o quê? Beleza até aí? Tranquilo. Eu analiso. O que eu analisar nela vai gerar repercussão geral. Entenderam o que é? Agora o que acontece? Imagina o seguinte, todo mundo entrou com recurso extraordinário, repetitivo. Aí o que subiu é dela. Ela pode desistir do recurso dela? Pode ou não? Pode. Até quando? Qualquer tempo. Depende de anuência. Aí olha o que a gaiata faz. Olha o que a gaiata faz. Ela recorre, o dela é escolhido, ela fica emocionada. Oh, meu Deus do céu, meu nome vai ser lido pelo Supremo. Está valendo muita... Beleza. Aí beleza, ela pega, recorre. Aí o que acontece? Chega na mão do relator do STF. E ela fala, agora eu não quero mais. Ela pode desistir? Pode. A pergunta é, se ela desistir, como é que eu vou fazer agora? Porque o dela foi selecionado para servir de parâmetro de repercussão geral para vocês. O CPC fala o seguinte, a desistência do recurso, mesmo que você desista, não impede a análise do teu recurso para efeito de repercussão geral, no recurso especial e recurso extraordinário. Calma aí, eu não entendi. O recurso dela, vocês entenderam que o dela é paradigma. Ela entrou, mas ela desistiu. Beleza, tu desistiu, está desistido. Só que mesmo você tendo desistido, está desistido. Mas eu vou analisar a matéria. Porque eu preciso analisar, mas eu vou analisar a matéria desistindo do recurso, dando resultado para o recurso dela, não, está desistido. Para ti, perdeu. Eu não vou analisar para ti, eu vou analisar para eles, porque tu foi gaiata e tu desistiu. Então se cai na prova. A desistência do recurso especial e recurso extraordinário repetitivo impede a análise de repercussão geral, certo ou errado? Fechou, pessoal? Tranquilaço? Matou isso daqui. Agora que você matou, outro ponto importante. Segundo o Código de Processo Civil, isso aqui cai bastante, pô. Quando você vai recorrer, por que você recorre? Não, imagina, velho, na boa, você chega, tu quer resolver uma coisa. Saiu no pau com o teu irmão, com a tua irmã, normal, né? Saiu no pau, velho, com o teu irmão, com a tua irmã. Aí o pau cantou, mãe, por que tu por que tu não recorre? Porque tipo, se tu não gostou da parada aqui, você estava descontente, tu vai ir, recorre. Tu procura a instância superior, que é a mamãe. Mamãe é Supremo Tribunal das Galáxias do mundo, velho. Beleza, tu procura a mamãe. Mas acontece o seguinte, pessoal. Quando tu procura a mamãe, tu entra com esse recurso. Você pode desistir desse recurso? Pode. Depende de aceitação da outra parte? Não. Você pode renunciar ao recurso? Pode. Depende de aceitação da outra parte? Só que às vezes, sabe o que tu faz? Tu saiu no cacete com o teu irmão. Tu é o autor, teu irmão é réu. Saiu no pau e etc e tal, se agatanhar aquela porra. Porque irmão é fogo, velho. Irmão assim, é normal. Só que a gente briga e dá 2 minutos a gente está se beijando, né? A gente está, etc. Igual marido e mulher. Se de dia a gente briga, de noite a gente se ama. Não é assim? Não é não? Ah, não é não? Beleza, achava que era assim. Olha só. Olha só.
Acontece o seguinte, o que eu quero que você tome cuidado? Eu quero que você tome cuidado, que eu fiquei até emocionado com o que eu falei, que eu esqueci o que eu ia falar. Esqueci, velho, fico na sacanagem, eu lembrei. Lembrei. Lembrei, velho. Porra, velho, isso acontece. Pô, velho, é tanta matéria para dar, tem que dar um tilt na cabeça, velho. Até doido. Olha só, deixa pra lá. Olha só, presta atenção numa coisa. Às vezes, tu sai no cacete com o teu irmão, com a tua irmã. Aí você recorre para tua mãe. Tua mãe não vai decidir o recurso? Beleza. Só que na hora de decidir, tu já tá brincando, pediu desculpa, falou que ama, que de noite você vai dormir sozinho ou sozinho que tem medo de escuro. Tua mãe olha assim, que porra é essa? Tu quer recorrer, mas agora não tem mais briga? Eu quero que você entenda o seguinte. Se você aceitar, se você tiver numa situação que dá a entender que tu não tem vontade de recorrer, para que eu vou analisar teu recurso? Então eu quero que você entenda o seguinte. Não pode recorrer àquela pessoa que aceita a decisão de forma expressa ou tácita. Como assim? Beleza. Eu estou devendo para ela. Estou devendo para ela. Beleza. Estou devendo porra nenhuma para ti, tá? Mas aqui hipoteticamente eu estou. Eu estou devendo para ela. Acontece o seguinte, se eu estou devendo, ela não pode me cobrar na justiça? Beleza. Ela entra com uma ação, ela é autora, eu sou o quê? Réu. Beleza. Ela entra com a ação e o juiz pega e me condena. Aí eu falei, pô, seu juiz, o senhor me condenou, né? Mas, pô, tô devendo mesmo para ti mesmo. Vou te pagar, eu vou e pago. Estou devendo mesmo. Mas eu paguei, eu vou recorrer assim mesmo. Para que eu vou recorrer se eu paguei? Se eu paguei, não é a mesma coisa do que eu tá dizendo para o juiz. Seu juiz, eu concordo com o senhor, eu aceitei. Se eu aceitei, por que eu vou recorrer? Então, se eu paguei, se eu concordei com aquela decisão, eu não tenho interesse em recorrer. Quando falta interesse, se errar eu te capo. Quando falta interesse, vou tirar meu sapato já. Quando falta interesse, isso é um pressuposto intrínseco ou extrínseco? Caleim. Lembrou agora, não lembrou? Lembrou. O K é o quê? Cabimento. O Lé é o quê? Legitimidade. O IN é o quê? Interesse. Cabimento, legitimidade, interesse. São pressupostos do quê? Intrínsecos. Intrínseco de dentro. Beleza até aí, pessoal? Então, se eu aceito a decisão, eu posso recorrer mesmo assim, certo ou errado? Errado. Você não pode recorrer se você aceitar de forma expressa. Seu juiz, o senhor está certo, mas eu vou recorrer mesmo assim. Não, porra. Ou então, ele deu a sentença e eu pago. Eu não aceitei de forma expressa, mas se eu paguei, eu estou aceitando de forma o quê? Tácita. Porque o meu ato é incompatível, não tem nada a ver. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço. Agora, olha só. Agora que eu sei disso, outro ponto que eu falei contigo. Quando você recorre, tu tem que recorrer da sentença toda? Ou você pode apresentar recurso só de parte da decisão? Pode. O recurso pode ser total ou parcial. Outro ponto importante, litisconsortes. Ritsu, que porra é essa? É um monte de gente. Olha, eu não vou falar sobre litisconsórcio agora. Mas litisconsórcio é um monte de gente. No processo você tem o autor. Você tem o quê? O réu. O que vai acontecer? No processo, eu sou obrigado a ter só um autor. Ou eu posso ter vários autores? Quando você tem vários autores, tem um monte de gente. Tu tem o quê? Um litisconsórcio. Réu, não precisa ser só um réu. Pode ser um monte de réu. Isso é o quê? Um litisconsórcio. Então, litisconsórcio é quando eu tenho mais de um autor, ou mais de um réu, ou então mais de um autor e mais de um réu junto no mesmo processo. Isso é litisconsórcio. Eu vou estudar contigo que quando eu tenho mais de um autor, isso é um litisconsórcio ativo. Quando eu tenho mais de um réu, isso é um litisconsórcio passivo. E quando eu tenho um monte de autor e um monte de réu, isso é um litisconsórcio misto. Ritson, e o litisconsórcio unitário, calma, por hora, entendeu o que é litisconsórcio ativo? Passivo. Entendeu o que é litisconsórcio? Agora, beleza, vamos brincar aqui. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um autor, e esse autor, ele entra com uma ação contra o réu 1, contra o réu 2 e contra o réu 3. E o juiz pega, profere uma sentença. O juiz, autor e réu. Eu tenho um litisconsórcio aqui? Ativo, passivo ou misto? Passivo. Eu tenho, e o juiz profere uma decisão condenando os três.
Se os 3 réus são condenados, eles podem recorrer? Podem. Só que acontece o seguinte, só o réu 1 que apresenta recurso. O réu 2 nem o réu 3 não recorre. A pergunta é o seguinte, se eu tiver litisconsórcio, o recurso apresentado por um dos litisconsortes. O que é um litisconsorte? É um dos que participa aqui da sacanagem do grupo. Se eu só tiver um recorrendo, e nesse recurso ele se dá bem, esse recurso, ele aproveita os outros que não recorreram? Sim ou não? Olha o que eu coloquei. Quando eu tenho litisconsórcio, o recurso de um aproveita a todos, regra. Então, qual que é a regra? O que decidir nesse recurso, aproveita. Aproveita, se for para o bem. Aproveita. Imagina que esse aqui é condenado por litigância de má fé. Hipoteticamente. O que é litigância de má fé? É quando tu é do mal, quando tu está de má fé. Ainda vou explicar essa porra toda para ti. Preste atenção. Ele recorreu. E ele foi condenado em litigância de má fé, para pagar multa, indenização, honorário, a porra toda. Essa condenação também vai para os dois? Mas por que não vai? Não vai pelo seguinte, eu disse o seguinte, o recurso de um litisconsórcio aproveita. Se aproveita, ou seja, só vai para os dois se for coisa boa. Porque se for coisa ruim, não vai, pelo amor de Deus. Quem praticou litigância de má fé foi ele que responde. Beleza até aí? Só que existem casos que o recurso dele não aproveita o outro. Quando? Quando eu tenho interesses opostos. Quem não entendeu porra nenhuma ou nem vai entender o que eu explicar, para a prova tu grava bem assim. O recurso de um litisconsorte aproveita a todos, salvo-se interesses opostos. Tá certa a questão, tá? Tá certo, do mesmo jeito, tá? Oi. Oi? Não tem, porque se não tiver recurso, se não for conhecido, esse aqui aproveita a regra, não tem boca, aproveita. Só que existe exceção. Existe caso que este recurso não aproveita os outros, que é quando? Quando eu tenho interesses opostos. Imagina o seguinte, imagina que aqui eu tenho um grupo comercial, supermercado A, supermercado B e supermercado C. Aí o que tu faz? Tu entra pedindo danos morais, um monte de bagulho. Aí os 3 são condenados. Mais uma calça embora. Oh, meu Deus do céu. Beleza. O que o supermercado A faz? Ele entra com recurso. Só que no recurso ele fala o seguinte, ó, seu juiz, eu quero pular fora. Eu quero pular fora. Ó, eu não tenho nada a ver com nada, eu quero ser excluído. A culpa da cagada é do mercado B e do mercado C. Ó só, o autor entrou com uma ação contra 3 mercados, A, B e C. E os 3 mercados foram condenados. Só que o mercado B e C não recorreram. Só quem recorreu foi o mercado A. E o que o mercado A quer? No recurso ele quer pular fora. Ele falou assim, ó, me tira, eu quero só os 2 que ficam. Eu quero pular fora, eu quero ser excluído. A culpa é do B e C. Nesse caso, o recurso dele vai aproveitar os 2? Por que não aproveita? Porque ele não está pedindo para ajudar o B e C, ele quer que o B e C se lasque. Ele quer que o B e C fique com o quê? Com a culpa. Então, nesse caso, eu estou diante de o quê? Interesse oposto. Beleza, pessoal? Então, se cair na prova, olha para cá que eu não vou correr nessa caceta. O recurso apresentado por um dos litisconsortes, regra, aproveita os outros? Aproveita. Salvo se os interesses forem... Beleza até aí, pessoal? Fechou. Gravei isso daqui, agora nós vamos para recurso adesivo. Quando eu falo em recurso adesivo, tá? É um ponto cobrado em prova bastante. Quem vai fazer prova do TST, quem vai fazer prova do TRT1, quem vai fazer prova que cai processo do trabalho, você tem que saber isso aqui. Tem que saber. Primeiro, que porcaria é isso, recurso adesivo? Adesivo não é o que cola? Adesivo não é o que cola? Pois é. Então, olha só, eu tenho um autor, e esse autor, ele chega com o juiz e fala bem assim, seu juiz, me dê 10 mil reais, eu quero 10 mil. Mas 10 mil do que, Ritson? Não sei, qualquer coisa. Separação, sei lá, que é merda. 10 mil. Aí ele entra com uma ação contra o réu.
Qual é o objetivo do réu? Não pagar nada. Tranquilo até aí? O que o juiz faz? O juiz vai analisar esse processo e o juiz vai proferir uma sentença. E essa sentença, pondo fim à fase de conhecimento, o juiz vai ter que analisar. E aí? Será que eu dou 10 mil pro arroz? Ó? Será que eu dou 10 mil pro autor? Hoje eu tô terrível, velho. Caramba, velho, até doido. Hoje, será que eu dou 10 mil pro autor? 8 mil? 7 mil? Ou eu não dou porra nenhuma? Ele vai decidir. E na decisão ele fala o seguinte, dou 5 mil reais. Olha só, o autor pediu 10 mil e o réu não quer condenar. O juiz condenou em 5 mil. Nesse caso, o autor que pediu 10 pila e o juiz só deu 5. O autor tem interesse em recorrer? Não, vocês estão muito fuleiros. Gosta assim não, vou repetir de novo. Se você vir para me pegar, é para me pegar com gosto. Não vem com, não, vem para arregaçar, velho, para moer, velho. Se o autor pediu 10 mil e o juiz só deu 5 mil, o autor tem interesse em recorrer contra essa decisão? Tem, ele tem interesse para fazer o por para quê? Para majorar, para aumentar, tranquilo? E o réu, que foi condenado em 5 mil, ele tem interesse em recorrer? Tem ou não tem? Tem. Qual é o interesse dele? Pagar porra nenhuma, não é? Então, olha só. O autor ganhou esse processo? Ganhou. Mas ele ganhou 100%? Não. O réu perdeu esse processo? Perdeu. Mas ele perdeu 100%? Não, se tivesse perdido 100%, tinha sido condenado em 10 mil. Então, eu estou diante de um caso que o autor não ganhou 100%, nem o réu perdeu 100%. Então, os dois têm coisa aqui que perderam um pouquinho. Eu estou num caso de sucumbência recíproca. Ritz, o que é sucumbir? Sucumbir é cair. Sucumbir é perder. O que é sucumbência recíproca? Os dois perderam. Cada um perdeu um pouquinho. Quando eu tenho sucumbência recíproca, eu posso apresentar o recurso adesivo, o primeiro requisito. Mas olha, se o autor entrar com recurso, beleza, que é o recurso principal. Se o réu, beleza, os dois podem entrar com recurso, tranquilo? Agora vamos fingir que o autor fala bem assim, poxa, 5 mil, se eu ajuntar mais 3 mil, dá para eu botar peitos, né? É mais ou menos esse valor, não é não? Não é não? Quanto é que é para colocar peitos? Vocês não sabem não? Vai pesquisando, porra, tu vai ter dinheiro para fazer isso, pô, né? Ah, se eu não quero colocar, vou colocar a bunda, coloca a porra da bunda, faz o que tu quer. Ah, não quero colocar porra nenhuma, também não coloca porra nenhuma também, velho, o dinheiro é teu, né? Então, só, 10 mil, o juiz condenou em 5. Aí o autor falou assim, caraca, velho, vou colocar peito, tá bom, tô contente. Ele não recorre, simplesmente. E o réu, caralho, bicho, 5 mil, putz, eu tenho que fazer muito programa, vou recorrer. Então, contra essa sentença, eu só tenho recurso do réu. Olha a sua bagaça, preste atenção. O autor poderia ter recorrido? Poderia, mas não recorreu. O que vai acontecer? Esse réu, quando recorre, ele vai recorrer para quê? Para que essa condenação seja excluída. Pergunta é, quando o juiz analisar esse recurso é do réu, o juiz pode aumentar a condenação? Não, por conta de um princípio, proibição do reformatio império. Rito, mas e se o autor tivesse recorrido, era outros 500. Porque eu estava aumentando não por conta do recurso do réu, sim por conta do recurso do quê? Do autor. Mas aqui no caso não. No caso só o réu recorreu, só ele. E o que vai acontecer? Esse autor está contando com os 5 mil para colocar peitos. Aí de repente chega uma intimação na casa dele dizendo bem assim, olha, o réu entrou com recurso para excluir a condenação. Aí ele coloca a mão nos peitos e fala, ai meu Deus, e agora? Então o que vai acontecer? Quando um recorre, o outro tem um direito de oferecer defesa. E essa defesa eu chamo de contra-razões. E qual é o prazo dessa defesa? É o mesmo prazo do recurso. Se tu entrar com apelação, não é 15 dias? Qual é o prazo das contra-razões? 15 dias, mesmo preço. Que preço? Prazo, caceta. Tá? Prazo. Aí o que vai acontecer? Para que servem essas contra-razões? Serve para que a parte rebata o recurso. Não serve para tu pedir aumento, não. Só que,
se eu tiver sucumbência recíproca, esse autor, no prazo dessas contrarrazões, ele pode apresentar um recurso que é o recurso adesivo. Calma aí, Hidson, mas esse recurso não é o mesmo. Ele poderia, bem no início, aqui ter recorrido, ele não poderia? Só que se ele recorresse no início, esse recurso eu ia chamar de independente. Independente. Só que como o abestado não recorreu naquela hora, ele deixou para recorrer agora o recurso já não é independente, ele é dependente, adesivo, subordinado. E por que eu falo subordinado? Pelo seguinte, aqui nesse recurso adesivo, o que ele vai pedir? Seu juiz, eu quero 10 mil reais. Aí o réu não vai ter que ser avisado desse recurso adesivo? Ele é avisado. Aí o réu coloca a mão na cabeça e fala bem assim, fudeu. Caraca, velho, se eu for condenado a 10 mil, lascou. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou desistir desse meu recurso e vou pagar só esses 5 mil mesmo. Porque se eu desistir, o recurso adesivo vai para o saco. E está certo. Se ele fizer isso, se ele desistir, ou esse recurso foi inadmissível, não preencher os requisitos, prazo, etc., o recurso adesivo não é conhecido. Eu não conheço esse recurso adesivo se o recurso principal tiver desistência ou inadmissibilidade. Por que eu não conheço, Hidson? Porque esse recurso adesivo, ele é um recurso que subordinado, ele é um recurso dependente. Agora, se o filho tivesse recorrido aqui no começo, ele não corria esse risco. Entenderam o que é recurso adesivo? Sim? Então, primeiro requisito do recurso adesivo, tem que ter o quê? Sucumbência recíproca. Segundo, quando eu entro com recurso adesivo, o recurso adesivo é um recurso independente ou dependente? Dependente. Porque se o recurso principal for para o saco, se ele não subir, o recurso adesivo está prejudicado. Tranquilo até aí? Me responde o seguinte, eu entro com recurso, a outra parte vai ser intimada para apresentar contrarrazões, beleza? Nas contrarrazões, ele pode pedir para aumentar a condenação, certo ou errado? Nas contrarrazões, ele pode pedir para aumentar a condenação, certo ou errado? Errado. Contrarrazões não servem para isso. Contrarrazões é só para rebater o recurso. Se ele quiser pedir para aumentar, ele tem que entrar com recurso o quê? Adesivo. Hidson, e quais são as regras desse recurso adesivo? As mesmas dele recorrer aqui. Qual é o prazo do recurso regra? 15 dias. Se falar em preparo, qual é o prazo lá que a gente fala? Mesma porra, não muda nada. Se for apelação, tem efeito suspensivo? Tem a mesma coisa. Beleza até aí, pessoal? Então eu sei que no recurso adesivo, artigo 997 do CPC, exige sucumbência recíproca. O recurso adesivo é subordinado. E no recurso adesivo eu uso as mesmas regras que a gente estudou para os outros recursos. Salvo se tiver alguma lei maluca falando diferente, tá? Que se tiver não existe. Agora, perigosíssimo. Eu posso entrar com esse recurso adesivo em qualquer situação? Não. Eu só posso entrar com recurso adesivo quando esse recurso aqui é de 3 tipos. Apelação, recurso extraordinário e recurso especial. Pessoal que vai fazer concurso de carreira tribunal, toma cuidado, porque lá no processo do trabalho também tem essa porra aqui. E como eu não me aguento, apesar de ser processo civil, eu vou ter que te falar, né? Rito, tu dá aula de processo do trabalho? Eu dou. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo culinário com você fazer bolo também, sabia? Olha só. Já não tem juízo não, caba desse, né? Ave credo. Mas na boa, porque vocês vão fazer concurso aqui a tribunal, eu vou te falar. Eu quero que você tome cuidado com o seguinte, no processo do trabalho tem uma porrada, Rito, eu não vou fazer, tu grava que um dia tu vai fazer isso na tua vida. No processo do trabalho tu tem vários recursos que cabem. Só que tu vai gravar bem assim, lá tem um recurso que começa com RO, que é recurso ordinário, RR, recurso de revista, AP, que é agravo de petição, AI, que é agravo de instrumento, ED, que é embargo de declaração, ET, embargos ao TST, né? E acabou, não acabou? Acabou? Está faltando algum? Está faltando o quê? Recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento, embargo de declaração, embargos ao TST. Rito, se o agravo regimental não me interessa. Isso aqui é processo do trabalho. Se cair na prova de processo civil, quando que cabe recurso adesivo? Apelação, recurso extraordinário, recurso especial. Então grava AP, REX especial, dá um jeito de gravar.
E no processo do trabalho, olha que lindo para a prova, tu vai gravar bem assim. Existe alguma unidade da federação, algum estado, que tem a sigla RO? Ei, cara, passou na televisão domingo, não vou dizer que foi no Domingo Espetacular Record. Bicho, eu não vou dizer. Mostraram um presídio de Roraima e colocaram RO. Bicho, o cara teve vontade de olhar sapatada na televisão, velho. Putz grila, velho. Cara, vai ficar doido com isso. Nada contra, velho, né, mas porra, não dá pra tu tá errando geografia assim, né? Pelo amor de Deus. Agora só, presta atenção no seguinte, do mesmo jeito, tu vai chegar lá em Roraima e dizer que é Rondônia, né, pô? Assim, né, a gente tem que respeitar. Agora, mesma coisa, se o teu marido chegasse contigo e falasse, te chamasse por outro nome, tu ia gostar? É, né? Tá vendo, né? Pois é mais ou menos assim como eu me sinto. Agora só, existe estado da federação com RO, que é Rondônia. Rondônia! Marechal Rondon, caceta. Mas também tem com RR, que é o quê? Roraima. Tem com AP? Tem. Vem me falar que é São Paulo aqui, desgrama. É o quê? Amapá. E com AI tem o quê? Não tem. Com ED, é o nosso estado de concurseiro, estado de doido, não tem. E ET, só se for em outro planeta, né? Agora tu vai precisar marcar o seguinte: Rondônia, Roraima e Amapá embargam ao TST. Pronto, acabou. Embargam ao TST. Ritmo, por que tu apagou aqui embaixo? Para ficar o macete, entendeu? Macete. Então, processo do trabalho, quando que cabe recurso adesivo? Recurso ordinário, recurso de revista, apelação, embargos ao TST. Rondônia, Roraima e Amapá embargam ao TST. Só que, na Justiça do Trabalho tem um órgão que é o TST. E contra a decisão do TST, você pode recorrer para o STF. Qual é o nome do recurso que o STF julga, que eu acabei de falar? Recurso. Então, o que vai acontecer dentro da Justiça do Trabalho? Pode acontecer de eu entrar com recurso extraordinário. No recurso extraordinário, cabe recurso de adesivo ou não? Cabe, acabei de falar, cabe ou não cabe? Cabe com tudo processo civil. Então toma muito cuidado. Quem vai fazer a Justiça do Trabalho, ele pode meter recurso ordinário, cabe. Recurso de adesivo, agravo de petição, embargos ao TST, mas ele também pode meter o recurso extraordinário. Beleza, pessoal? Processo do trabalho, processo civil. Entenderam? Beleza? Fechou. Agora que fechou, eu preciso que você tome alguns cuidados. Primeiro cuidado. Quando eu falo em poder judiciário, a gente sabe que tu tem o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão das galáxias, não é? Abaixo do STF, tu tem os 4 tribunais superiores, o STJ, o TST, o TSE e o somos todas mocinhas. Justiça do Trabalho deixa para lá. Eleitoral também. Militar também não quero saber não. Quero vir para cá, ó, Justiça Comum. O STJ, ele é o chefe da Justiça Comum. Abaixo dele tu tem o TRF, os TRFs, e você tem os TJs. Abaixo dos TRFs você tem os juízes federais. Abaixo do TJ tem os juízes de direito, os juízes estaduais. Quem vai fazer o concurso do TRF1? Tu pode trabalhar numa vara federal ou no TRF que fica em Brasília. O STJ faz concurso próprio, tá? Mesma coisa, quem faz concurso de TJ, você pode trabalhar na vara ou então no próprio TJ. O que vai acontecer? Regra, um processo começa aqui na vara. O processo é decidido na vara, decide, etc. O juiz profere uma decisão. Contra essa decisão, você não pode recorrer para o TRF? Não pode? Pode. Se o juiz de direito proferir uma decisão, você não pode recorrer para o TJ? Pode. E do TJ vai para o TST? Não, do TJ vai para onde? Para o STJ. E se o STJ fizer cagada, você vai para onde? Para o STF. E se o STF fizer cagada? Aí chora, tá? Chora, papai. Só lamento para você. Então o que acontece? O processo começou aqui. Imagina que o juiz federal decidiu, você recorreu. Quando você recorre para o tribunal, o nome da decisão do tribunal não é sentença. Qual é o nome da decisão do tribunal? Acórdão. De acordo entre os membros, são vários. Ele vai proferir um acórdão. O que diz o CPC? Ele fala para a gente que o julgamento feito pelo tribunal vai substituir a decisão da vara. Como é que é, Edson? Se tu entrar com um recurso e o recurso vir para o tribunal não vai decidir? Vai. Então, qual é a decisão que vai valer nesse processo?
A sentença ou a decisão do tribunal? A decisão do tribunal, porque ela faz o quê? Ela substitui, é ela que vale. Tranquilo até aí? Mas olha só, se o processo do trâmite chegou no tribunal, o tribunal decidiu. Após o tribunal decidir, o processo vai ficar aqui para sempre no tribunal? Não, ele não tem que voltar para a vara? Tem, porque ele tem que voltar para onde ele começou. O que diz? Após ter o julgamento pelo tribunal, esse julgamento substitui a decisão da vara. E após ter esse julgamento, o processo ele vai ter que baixar para a origem. Eles vão te perguntar o prazo. Ele tem que ser baixado em qual prazo? 5 dias. E eles vão te perguntar o seguinte: você trabalha num tribunal e você tem que baixar esse processo em 5 dias. Para você baixar, tu depende de decisão judicial. Ou você não depende? Você não depende, é independentemente de despacho. Mesmo que não tenha despacho, você vai e baixa. E o prazo é 5 dias. Entenderam, pessoal? Finalizando o recurso de disposições gerais, para a gente já entrar em cumprimento de sentença, porque recurso não acaba hoje. Eu dei o norte. Porque quando eu vim no procedimento, eu vou vir batendo contigo agravo de instrumento, agravo de petição, agravo de instrumento, embargo de declaração, apelação, recurso ordinário, vou bater tudinho. Para fechar aqui, nós sabemos que os juízes, eles têm 3 manifestações. Quais são os atos do juiz? Sentença, decisão interlocutória e despacho. Vocês sabem isso aqui. Quando o juiz quer decidir, ele pode usar qualquer um dos 3? Quando ele quer decidir, ele usa o quê? Sentença ou decisão interlocutória. Pergunto para ti, qual é o recurso cabível contra despacho? Nenhum. Por que não cabe recurso contra despacho? Porque despacho não é para decidir. Então, contra despacho não tem recurso. Então, se eu quiser recorrer, ou eu recorro contra a sentença ou decisão interlocutória. Processo civil. Contra a sentença, o nome do recurso é apelação. Decisão interlocutória no processo civil. O nome do recurso é agravo de instrumento. Toma muito cuidado com isso. Rito, mas o processo do trabalho... aí não vou falar mais de processo do trabalho, não. Acabou. Tá já contigo, tá? Só ali mesmo. Preste atenção. Qual é o recurso cabível contra a sentença? Apelação. Contra a decisão interlocutória, agravo de instrumento. Aí o que tu faz? Tu faz uma lista com 237 atos do juiz. Esse ato é apelação, esse é decisão interlocutória. Não. Se você entender, não precisa tu errar. Primeiro, sentença é diferente de decisão interlocutória. Qual é o nome do ato do juiz que põe fim à fase? Põe um ponto final na fase. Sentença ou decisão interlocutória? Sentença. Porque se o juiz tiver uma decisão que não põe fim a porra nenhuma, o nome disso é o quê? Decisão interlocutória. Só a título hipotético. Você começou um processo aqui, uma ação, exerceu o teu direito de ação. Dentro de uma petição inicial. Beleza, você iniciou. Só que o juiz pegou essa tua petição inicial, ele pegou e falou, ih, tá podre, tá podre. Se ele verificar que a tua petição inicial tá podre, ele não pode chegar e jogar no lixo. Antes dele proferir uma decisão, ele tem que te dar oportunidade para você exercer o contraditório. Ele tem que te dar oportunidade para você se defender, porque ele não pode te pegar de surpresa. Isso é o princípio da surpresa, não surpresa, decisão de surpresa, distrito de surpresa. Tudo tem surpresa nessa porra. Por quê? Regra, o juiz não pode decidir sem dar prazo para a parte se manifestar. Beleza? O que o juiz faz? Bem no comecinho. O juiz pega a tua ação, pega a tua petição inicial e fala, porra, tá podre. Aí ele te dá um prazo. Qual é esse prazo, Ritson? Calma, você não vai dar merda na tua cabeça, do seu tempo. Ele te dá um prazo. Só que no prazo, tu não tá nem aí, tu não faz porra nenhuma. Fala, eu quero que se lasque, quero ver o que tu faz, seu juiz. Ah, é? Tu quer ver? Aí ele pega a tua petição inicial e indefere, puf, acabando com a fase. Pergunto, contra o ato do juiz que indefere a petição inicial, cabe recurso. Qual é o nome desse recurso? Por que é apelação? Porque é sentença, ele está acabando. Agora seria diferente de tu entrar com a ação e o juiz olha e fala, oh, tão linda, bebezinha, né? Aí o processo segue, vai. Aí beleza, chega mais ou menos aqui, tá no meio do processo, no curso do processo, aí tu faz um pedido. E o juiz, tu quer? Não vou dar porra nenhuma. Não.
Esse é o juiz, né? Ele proferiu uma decisão. Só que essa decisão ele resolveu o negócio e o processo seguiu. Ele não acabou com o processo. Qual é o nome do recurso cabível contra essa decisão? Entenderam? É isso que a gente vai fazer, pô. Não pegar do começo ao fim, que agora que você teve a base vai ficar muito mais fácil. É pior, é melhor assim do que eu chegar contigo, ó, aqui é apelação, aqui é efeito suspensivo. Tu, onde, quem, como, tô indo da lua, dá merda, pô. Foi por isso que eu inverti, beleza, pessoal? Então, ó, você entendeu. Se eu começo uma ação, um processo, e o juiz profere uma decisão, pondo fim à fase. Se ele pôr fim à fase, isso é sentença, decisão interlocutória ou despacho? Contra a sentença cabe qual recurso? Agora, para arrombar, qual é o prazo da apelação? Não ouvi. Com ou sem efeito suspensivo? Com efeito suspensivo. Agora, se for uma decisão que não põe fim à fase, se ela não põe fim à fase, a decisão, qual é o nome dela? Decisão interlocutória. Qual é o nome do recurso contra a decisão interlocutória? Agravo de instrumento. Em qual prazo? 15 dias para arrebentar agora. Com efeito suspensivo ou sem? Beleza, pessoal? Tranquilaço? Entenderam? Agora toma muito cuidado com o seguinte. O processo, ele tem duas grandes frases, não. Bicho, hoje eu tô em... Caraca, velho, que bosta, velho. Bicho do céu. Ó. Que trem doido, né? Tá travando a língua, não sei que porcaria é essa não, tá? Mas é que eu não estou bebendo água, eu quero falar tão rápido. Eu quero que você entenda que o processo, ele tem um começo e tem um fim. Mas o processo, ele tem duas grandes fases. Tem a fase de conhecimento e a fase de execução ou cumprimento de sentença que a gente vai ver agora. Quando você exerce o teu direito de ação e começa o processo vai, o juiz vai ouvir testemunha, ele vai analisar provas. Por que ele vai analisar provas? Porque ele não sabe de nada. Ele quer tomar o quê? Conhecimento, ele quer saber. Só que depois que ele conhecer de tudo, ele vai acabar com essa fase de conhecimento. Qual é o nome do ato do juiz que põe fim à fase? Sentença. Então, se ele te perguntar na prova, qual é o nome do ato do juiz que põe fim à fase de conhecimento? Sentença. Qual é o nome do ato do juiz que põe fim à fase de execução? Sentença. Então, eu posso ter sentença tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Beleza. Agora, se eu tiver uma decisão que não põe fim à fase de conhecimento e nem põe fim à fase de execução, o nome dela é o quê? Decisão interlocutória. Beleza. Vai ter mais recursos? Vai. Ainda vou falar mais, vou falar do efeito suspensivo. Por hora eu preciso que vocês gravem isso. Agora que nós gravamos, tu aprendeu que eu entro com a ação, o processo vai, o juiz pega e profere a sentença. Na sentença o juiz não condenou lá em 5 mil? Beleza. Finge que o juiz condenou em 5 mil e ninguém recorreu. Se ninguém recorreu, vai acontecer um negócio chamado trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Quando eu tenho uma decisão, uma sentença e ninguém recorre, não cabe mais o quê? Recurso, acabou, filho, já era. Hidson, e se a pessoa recorrer? Se a pessoa recorrer, não transitou em julgado. Agora só, eu tenho essa decisão. Eu te condenei em 5 mil. A pergunta é, eu posso te cobrar esses 5 mil? Pode. Chegar contigo e falar bem assim, minha amiga, ó, Juju te condenou em 5 mil, paga. E ela fala bem assim, devo, não nego, pago quando eu tomar posse. Não. O juiz mandou, e se o juiz mandou, tu tem que pagar, caceta. Mas eu quero ver quem vai fazer eu pagar. Se você não cumprir por bem, tu cumpre por mal. Porque eu vou fazer a execução. Mas execução não é matar ela não, tá, pessoal? Execução, pelo amor, quem faz é porque assim, no crime tem a fase de conhecimento, né, que tu deve pro noiado, né? Aí só que a fase de execução lá é diferente, tá, pessoal? Tem outros trâmites, outros 500. Essa fase de execução é, filho, já que tu não pagou por bem, eu vou fazer você pagar por mal. Eu vou executar isso aqui. Penhora, leilão, essa porra toda. Então é o seguinte, quando o juiz profere uma decisão e eu vou executar, na verdade, pode ser execução ou cumprimento de sentença. Como é que é? Olha só, está aqui a decisão. Se você pagou, acabou, viveram felizes para sempre. Só que se você não pagar, filho, o que você está devendo, eu vou executar. Só que eu posso usar o nome execução ou cumprimento de sentença. Presta atenção que essa porra não é fácil. Isso, quando que é execução, quando que é cumprimento de sentença? Primeiro, eu vou dar o nome de cumprimento de sentença quando você quer cobrar um título executivo judicial.
E eu dou o nome de execução quando for um título executivo extrajudicial. A primeira coisa que eles gostam de fazer na prova, eles dão um título e você tem que saber se esse título é judicial ou se ele é extrajudicial. Se eu te colocasse na prova bem assim, letra de câmbio. Isso, que porra é letra de câmbio? Não interessa. Se ele colocasse letra de câmbio, é um título judicial, tem que raciocinar bem assim. Se é judicial, ele é feito no juízo, né? No juízo. Letra de câmbio não é feito pelo juiz. Um cheque é feito pelo juiz? Não. Então, cheque não é título judicial, ele é extrajudicial. Se for judicial, é o caminho do cumprimento de sentença. Agora, se for extrajudicial, é execução. Ritz, eu vou confundir isso. Não vai não, porra. Extrajudicial, como é que se escreve? S? X, né? Pois é. Extrajudicial. Extrajudicial é execução ou cumprimento de sentença? Porra, não dá para errar, né, velho? Aqui é ex com ex da merda, né? Não tem como tu errar, não. Beleza até aí, pessoal? Agora, olha só. Gravei essa paradinha, eu vou falar contigo sobre o cumprimento de sentença e vou iniciar a execução hoje ainda. Primeiro, eu vou conversar contigo sobre as disposições gerais. Quem vai fazer analista, óbvio, pessoal, tem que ser consciente, pô. Você vai chegar num curso e falar assim, professor, você vai explicar o CPC todo. Porra, não dá, velho. Eu preciso do trabalho de vocês. Eu vou dar a vara, vou te ensinar a pescar, vou pescar junto contigo, mas vai ter hora que tu vai ter que pegar uns pacos sozinho, velho, tá? Então, eu preciso da ajuda de vocês. Agora, olha só. Quando eu falo em disposição geral, ela vai do artigo 513 a 519. Se o título é judicial, é execução ou cumprimento de sentença? Cumprimento de sentença. E quais são os títulos executivos judiciais? Está no artigo 515. Aqui eu aconselho você a utilizar a teoria do resto. Grava o que é título judicial. Se vier alguma coisa diferente, tu marca o quê? Extrajudicial. E quais são os títulos executivos judiciais? Primeiro, as decisões. Velho, quem faz decisão não é o juiz? Se é o juiz, é um título o quê? Judicial. E tanto faz ser decisão de pagar, fazer, não fazer, entregar. Filho, se a decisão é judicial, não é extrajudicial. Mas olha, cuidado para a prova. Também é título executivo judicial a decisão que homologa a autocomposição. O que é autocomposição, pessoal? Acordo. Quando você faz um acordo, esse acordo para ter validade é automático? Não. Ele precisa ser o quê? Homologado pelo juiz. Quando o juiz faz uma decisão homologando um acordo, e tanto faz se esse acordo é judicial ou extrajudicial. Se o juiz homologou um acordo, e se você não pagar esse acordo eu vou te cobrar através do cumprimento de sentença, porque eu estou diante de um título executivo judicial. Não olha para o quadro, não olha para mim. Se caísse bem assim na prova, a decisão que homologa um acordo extrajudicial é um título judicial ou extrajudicial? Por causa da palavra extra, dá um tesão, né, de falar extra. Cuidado para a prova. Porque não é para cá que tu tem que olhar, é para cá. A decisão que homologa é título executivo judicial. Também é título executivo judicial a formal e a certidão de partilha. É aqueles documentos que pode ser feito pelo cartório, pelo juiz, dizendo, tu fica com 10%, você fica com 2 galinhas da Angola. Vocês conhecem galinha da Angola, né? Tô fraco. Conhece, não conhece? Ah, você não conhece galinha da Angola, pelo amor de Deus, velho, né? Pois é. Eu tenho uma amiga que ela parece uma galinha da Angola, velho, igualzinho, velho, igualzinho. Olha só. Então, formal e certidão de partilha também é título executivo o quê? Judicial. Do mesmo jeito que os créditos de auxiliares da justiça. Esse crédito, como assim? Um intérprete precisa receber uma grana. E o juiz fala, tá bom, vou te dar R$500. O juiz homologa tudinho. Se ele não receber, ele vai cobrar. E ele não vai cobrar através de execução. Ele vai cobrar o quê? Cumprimento de sentença. Porque crédito de auxiliar da justiça é título executivo judicial. Também é título executivo judicial a sentença. Sentença penal condenatória transitada e julgado. Como assim sentença penal condenatória? Tem nada a ver. Olha, pessoal, se eu for até a casa dela, eu vou até a casa dela e digamos que ela tem um radinho que ela gosta muito, eu vou e furto o caceta do rádio.
Falou, jogador do Flamengo. Olha só. Velho, não liga, tu não fica com raiva não, né, velho? Como é que é o teu nome aí pra todo mundo saber? Felipe, né? Mas o nome do jogador, acho que é Berril, um negócio assim. Jogador do Flamengo, acho que é um negócio assim, eu vou descobrir, velho. Mas é muito parecido, velho, é muito parecido. Todo mundo chegando em casa, coloca no Google, Berril, tá? Mas beleza. Eu chego na casa dela, pego o radinho e levo para casa. Isso não é furto. Isso não é crime. Rito, mas é um crime de ação penal pública ou ação penal privada. Não interessa, não interessa. Se eu pratiquei o crime, eu posso ser condenado? Posso. A pergunta é, eu vou ser condenado na esfera criminal. Mas eu não causei um prejuízo financeiro para ela? Causei. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai pegar a decisão do juiz penal, a sentença penal, e ela vai chegar aqui com o juiz cível, e não vai ter mais audiência. Ela só vai falar, ó, aqui seu juiz cível, tem uma sentença penal condenatória transitada e julgado. Cobra do Ritz o meu radinho. E o juiz vai fazer o quê? O cumprimento de sentença. Do mesmo jeito que a sentença arbitral, a decisão da arbitragem. E também a sentença estrangeira homologada pelo STJ. E também a decisão interlocutória homologada pelo STJ. Ritz, fudeu. Não. Decisão interlocutória, quem faz, não é o juiz? Sentença, quem faz, não é o juiz? Crédito de auxiliar da justiça. Decisão, quem faz, não é o juiz? Então, de todos, o único que tu pode ter dor de cabeça na prova é formal e certidão de partilha. Porque todos os outros têm uma expressão que te leva a marcar poder judiciário, título executivo judicial. Olha nos meus olhos azuis. Cara, o olho de vocês está muito louco. É porque tem o seguinte, o fato de eu escrever antes no quadro, faz a aula acelerar mais e ver mais assuntos. Porque se eu fosse falando e escrevendo, ia ser mais lento. Vem cá comigo. Se eu colocasse na prova bem assim, cheque. Cheque é título judicial ou extrajudicial? Sentença penal condenatória transitada em julgado. Sentença arbitral. Decisão interlocutória estrangeira homologada pelo STJ. Formal. Crédito de auxiliar da justiça. Letra de câmbio. Dívida de droga. Beleza, pessoal? Não tem erro, velho. Teoria do resto. Beleza até aí, pessoal? Beleza, pessoal? Agora, olha só, acontece. Cara, velho, eu falo muita merda, eu tô nem aí. Agora só, tu já diferenciou que tem títulos que são judiciais e tem títulos que são extrajudiciais. E tu me pergunta o seguinte, eu posso chegar lá com o juiz e falar bem assim, esse é o juiz, eu vim receber um dinheiro. Aí diz, beleza, cadê o documento? Não, você não tem documento não. Eu posso fazer execução ou cumprimento de sentença sem ter um documento? Então se caísse na prova, eu posso fazer execução sem ter título nenhum, certo ou errado? Errado, porque na execução, eu tenho que ter que tipo de título? Extrajudicial. E no cumprimento de sentença, eu posso fazer cumprimento de sentença sem título nenhum? Não. E no cumprimento de sentença, qual é o título? Judicial ou extrajudicial? Tranquilo até aí? No cumprimento de sentença, você já sabe que é para título executivo judicial. Só que eu tenho que tomar muito cuidado que uma das formas de cumprimento de sentença é quando eu tenho um acordo, uma autocomposição judicial ou extrajudicial homologada pelo juiz. Quando a gente faz acordo hoje, acordo é a melhor forma para resolver as questões. Não tem coisa melhor do que resolver através do acordo. Só que o acordo é de livre e espontânea vontade das partes, eu não posso te obrigar. Mas imagina o seguinte, não, bicho, com mulher não gosto dessas coisas de briga com mulher não rola não, tá? Não gosto. Negócio de violência não. Mas eu e meu amante, lembra? Esqueceu de mim não, né, cachorro, né? Beleza. Olha só, eu e meu amante, tá aqui. Eu e meu amante, aí o outro já baixa a cabeça, né? O povo, né, tem relacionamento extraconjugal comigo na sala de aula, esquece. Eu e o meu amante aqui, a gente pega, né, conversa, etc, separa. E o outro ali também, beleza. O outro é atual. Aí, de repente, eu te traio com ele de novo. Tu era o... bagunçou tudo. Também é chifrudo nessa porra. O que acontece? Vocês dois se encontram e se pegam no pau. Literalmente. Mas calma, pô, peraí. No pau de peia. Se pegam na taca e depois se pegam no pau. E depois eles falam assim... E depois de se pegar no pau... Eles pegam e falam assim,
Vamos pegar o Rilu no pau agora. Vai pegar porra nenhuma, filha da mãe. E eles vêm e me sentam-lhe o sarrafo de porrada. Me quebram na porrada. Eu falo, Vocês brincaram tanto com o meu corpo? E eu brinquei com o corpo. Agora você me trata assim? Seus cachorros, vou botar vocês na justiça. Eu entro na justiça. Só que eu falo o seguinte, eu ainda tenho um pouquinho de amor por ele. Mas você? Não, acabou. Eu entro com ação só contra ele. Só que o fato não foi proveniente de uma briga envolvendo 3, mas eu entro com ação contra o que eu quiser. Se eu quiser contra ele, pá. Aí na hora de resolver, ele quer chamar ele, fica aquela fuleiragem toda, chegou na audiência de conciliação. Na audiência de conciliação, eu sou autor, ele é réu. Tu não é autor, tu é terceiro. Aí o que acontece? Se acabar esse processo, posteriormente eu não posso entrar com uma outra ação contra ele? Para que eu vou ter uma segunda ação, se nessa primeira eu posso chegar com ele e falar bem assim, ei amigo, chega aqui, vamos fechar logo esse acordo entre nós 3 e acabar tudo? A pergunta é, se eu tenho um processo entre autor e réu, eu e ele, autor e réu podem fazer acordo, não é? A pergunta é, nesse acordo entre nós 2, pode participar uma pessoa estranha ao processo, que não tem nada a ver com o processo, ele pode ou não pode? Pode. Ritsu, mas pode. E você entendeu por que pode. Óbvio, vai poder em todo caso? Não, né? Regra pode. Então o que vai acontecer? Na autocomposição, o que é autocomposição? Acordo. No acordo judicial, pode participar dele um sujeito estranho. Alguém que não é autor nem réu, mas ele vem para a gente acabar com a parada. Porque se eu não fizer isso, daqui a pouco eu entro com ação contra ele. Do mesmo jeito, eu posso colocar no acordo uma relação não deduzida. Como assim relação não deduzida? Nunca mais eu tinha falado disso, eu adoro, né? Mac. Vocês gostam de Mac? Vocês não gostam de Mac? Cara, eu estou devendo, ainda vou pegar um batom da Mac, eu vou sortear aqui para vocês, topam? Tá, vou comprar, na boa, vou fazer mesmo, vou sortear um batom da Mac, né? Vocês não merecem Mac? Pois é. Mas enquanto não tem Mac, vai de Avon mesmo. Então só, você está devendo, imagina o seguinte, eu sou vendedor. A minha amiga que pega e me compra Avon, me compra Mary Kay, me compra Jequiti, me compra Tupperware, me compra Herbalife, me compra porra toda, compra 5 coisas. Beleza. E me dá cano. Tu não vai pagar? Vou entrar na justiça contra você. Aí eu entro na justiça cobrando só o Herbalife, ponto. Então, qual é o objeto da lide entre eu e ela? Herbalife, tranquilo? Quando chega na audiência, tu vai ver, amanhã eu vou falar para o meu advogado, vou fazer você pagar a Mary Kay também, vou entrar com uma outra ação. Para que eu vou entrar com uma outra ação, se eu posso resolver tudo aqui? Então a pergunta é, autor e réu, sobre uma dívida só que é Herbalife, no acordo que eu vou fazer com ela, pode envolver outras dívidas que não estão sendo alegadas agora? Pode ou não pode? Pode, que acaba a briga toda. Porque se eu não fizer isso, daqui a pouco eu entro com outra ação, e a putaria nunca acaba. E por conta disso se cai na prova. Na autocomposição judicial, eu posso envolver sujeito estranho? Sim. Relação não deduzida, pedido? Pode, sim. Porque se ela concordar, fechou. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Outro ponto. Caiu na prova do TRT20. Sei lá, estou falando tanta prova, mas caiu recente. Caiu o seguinte, quando eu falo em cumprimento de sentença, esse cumprimento de sentença é feito onde? Ele é feito no STF? Ele é feito na vara? Onde é que é? Isso caiu. Toma muito cuidado. Eles colocaram bem assim na prova. O cumprimento de sentença, a execução também, não pode ser feita no tribunal. Em hipótese alguma. É errado. Porque quem é que vai analisar essa porra toda? Quem que vai cobrar, mandar penhorar? A competência pode sim ser dos tribunais. Eu posso ter um TJ, eu posso ter um TRF, pode sim ser dos tribunais. Quando eu estou diante de um processo de competência originária. Ritsu, o que é competência originária? Originária é que a origem, o início do processo é naquele tribunal. Acorda, porra. Não vem querer dormir com o processo civil, está acabando meu tempo já. Então acorda, tem que entender isso aqui. Se tu dormir agora, fudeu pro resto, pô. Então acorda. Eu quero que você entenda que existem ações que ela não começa na vara. Ela não começa na primeira instância, ela começa no tribunal. Por exemplo, do seguinte, Michel Temer. Michel Temer não é o atual presidente do Brasil? É.
presidente da República, se ele fizer uma cagada hoje, se ele for processado por crime, ele é processado pelo juiz da primeira instância? Não, ele vai para onde? Pro STF. Ou seja, o processo dele tem origem, começa no STF, a competência originária. Então tem processos que a origem é no tribunal. Se for um processo de competência originária do tribunal, a competência é no tribunal. Então se cai na prova, nunca na vida eu faço cumprimento de sentença no tribunal. Nunca na vida eu faço execução no tribunal. É errado. Eu faço sim. Quando? Quando eu estou diante de um processo de competência o quê? Originária. Agora, se não for um processo do tribunal de competência originária, quem faz o cumprimento de sentença e execução é o juízo de primeiro grau. Deixa eu ver se tu entendeu. Agora há pouco, vocês estão entendendo o processo civil? Sabe o que eles... né? Pois é. Mas a gente se esforça, né? Vamos tentar, mente pra si, né? Mente pra mim. Tem aquela música, né? Mente, porra, pra ti. Não, eu adoro. Processo civil, até doido, passa um leite condensado nele, tá doido. Nossa senhora. A pessoa se engana, pô, pelo amor de Deus. Olha só. Tem a vara, tu vai ser a vara agora. Tá aqui a vara, eu sou o tribunal. A juíza da vara decide. Sobe pro tribunal através de recurso. A decisão do tribunal não substitui aqui embaixo? Deixa eu ver se tu entendeu mesmo. Beleza. Mas após o tribunal, não tenho que baixar para a origem? Eu baixo em quantos dias? 5 dias. Para baixar, com despacho ou independentemente de despacho? Tu sabe por que eu baixo? Porque a execução quem faz é ela. O tribunal só vai fazer a execução, o cumprimento de sentença se for competência o quê? Originário. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Então, se cair na prova, posso ter sim, pelo tribunal ou juízo de primeiro grau. Rito Macamé, eu estou na dúvida. Porque se estava com ela, subiu para ti, o processo começou aqui. E aquele processo lá do crime, que eu não furtei a casa dela? Pois é, se eu furtei a casa dela, o processo não passou aqui na justiça civil. Então, ela vem com a sentença penal. E aí, Ritson, e agora? Se ela chegar com a sentença penal, se ela chegar com a sentença arbitral, se ela chegar com a sentença estrangeira, não foram feitos aqui. A pergunta é, essa sentença penal, arbitral e estrangeira, elas vão de cara para o tribunal? Não. Ela vai para onde? Para o juízo cível de primeiro grau. Do mesmo jeito que o acordo firmado por tribunal marítimo. Para Ritson que lascou tudo. Como é que tu sabe que lascou pelo... Você sabe bem assim, ó. Né? Aquela coisa assim, aquela cara fechada, né? Pois é. Eu quero que você entenda o seguinte, preste atenção. A competência para fazer o cumprimento de sentença e execução pode ser no tribunal? Pode. Quando? Quando é um processo de competência originária. Se não for aqui, é no primeiro grau. E quando é a sentença penal? Se é a sentença penal, esse processo não estava aqui, estava em outro canto. Eu só chego com a sentença penal e falo, eu vim executar. Executar não. Eu vim fazer o cumprimento de sentença. Eu vim fazer o cumprimento de sentença. Onde que eu faço o cumprimento de sentença? No juízo cível competente, que é o juízo de primeiro grau. Eu só ia para o tribunal se fosse competência o quê? Originária. Do mesmo jeito que sentença arbitral. Sentença arbitral, quem fez não foi esse processo. Foi a tal da arbitragem, Câmara de Arbitragem. Aí eu chego com o documento do árbitro, eu vim fazer um cumprimento de sentença. Então o que acontece? O processo não estava aqui. Vai começar onde? No juízo cível competente de primeiro grau. Do mesmo jeito que uma sentença da Bolívia, estrangeira, da Argentina. Tá aqui, habla castelhano, né? Caetana. Aí, eu chego com a sentença estrangeira. Então, nesse caso, o processo não estava aqui. Vai para onde? Juízo cível competente de primeiro grau. Porque só vai para o tribunal quando é competência o quê? Aí ele mete na prova, acordo firmado em tribunal marítimo. Aí tu, que porra que é tribunal marítimo? Aí o tarado começa a estudar o que é tribunal marítimo. É um tarado mesmo. O que tu tem que saber é o seguinte, tribunal marítimo, começa no juízo cível competente ou no tribunal? Juízo cível. Porque só é no tribunal se for competência o quê? Originária. E ponto final, acabou. Deixa eu ver se tu entendeu. Sentença penal estrangeira. Que você tá misturando tudo a porra agora, ó. Que merda, velho. Não, pô. Sentença estrangeira homologada pelo STJ. Sentença estrangeira homologada pelo STJ. Juiz cível ou tribunal? Juiz cível. Sentença arbitral. Juiz cível ou tribunal? Competência originária. Juiz cível ou tribunal? Acabou com a prova.
Beleza, pessoal? Tranquilo? E se caísse bem assim? Acordo firmado em tribunal marítimo. Juiz civil, tribunal. Acabou. Beleza? Então vocês entenderam que o cumprimento pode ser feito no juiz civil de primeiro grau, mas também no que? No tribunal. Mas olha só. Quando eu pego esse documento, essas decisões malucas, essa porra toda, eu vou pegar essa caetana toda e falar, seu juiz não pagou, faz ele pagar. O que o juiz vai fazer? O juiz vai chegar e falar para ti, feio, muito feio, você tem que pagar. E quantos dias você tem que para pagar? O prazo para pagar é de 15 dias. Se você pagar no 15 dias, e 15 dias tem que pagar as despesas processuais, custas, tudo. Se você não pagar em 15 dias, o juiz vai te aplicar uma pena. Que pena é essa? Multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10%. Então, filho, se tu está devendo 10 mil reais, o juiz ele vai pegar e falar, paga os 10 mil, acrescido de juros, tudo, né? Paga. Se tu pagou, acabou. Mas tu tem quantos dias para pagar? 15. Se você não pagar em 15 dias, eu te dou uma multa. Essa multa é de quantos por cento? 10% mais quantos por cento de honorário advocatício? Então, se tu não pagar no prazo, eu aumento 10%, R$ 1.000, e mais 10%, R$ 1.000, vira o quê? 12 mil reais. E eu vou te cobrar. Só que eu não vou cobrar mais 10, eu vou cobrar 12 mil. E esses numerozinhos aqui caem. Beleza. Mas olha, para eu te cobrar, eu não posso chegar com a minha amiga aqui e falar bem assim, ei, quando que a gente vai se acertar? Né? Porque quem vende revista sabe tem que ter as manhas. Quando que a gente vai se acertar? Né? E aí, tu liga, aí tu manda mensagem no WhatsApp, a pessoa não atende, aquela porra toda. Mas digamos assim, vocês sabem como é que é, né? Pois é, já deram cano, não deram? Ah, vocês nunca deram cano a ninguém? Sabe de nada. Beleza. Tá aqui, ó. Agora só. Eu chego com ela e falo assim, ó, e aí, tu vai pagar não? Tu vai pagar. Porque se tu não pagar, eu vou pegar aquele liquidificador, caceta. Liquidificador, lá da tua cozinha. Eu vou pegar. E ela fala, eu quero ver se tu é homem. Aí eu penso assim, caramba, velho, caramba, o que que eu faço? Não vou pegar. Mas beleza, me paga. E ela falou, tá bom, vou te pagar. Quanto que eu tô te devendo? Aí eu, bicho, não sei. Não sei porque se tu tá me devendo há 2 anos. Aí tem juros, tem juros, tem multa, tem essa porra toda. Quando eu vou cobrar ela, para eu chegar e falar para ela, filha, você tem 15 dias para pagar, essa quantia, ela tem que estar o quê? Certa. Eu já tenho que ter calculado juros, multa. Porque se eu chegar com ela e falar assim, ei, paga. E ela fala quanto? Eu, não sei. Deixa eu calcular. Esse calcular, definir o valor da dívida, eu chamo de liquidação. Ritsu, eu vou estudar de liquidação com certeza, nosso próximo assunto, depois de execução. Então, olha só, para eu te cobrar, para tu ter que pagar, se é obrigação, essa quantia, esse valor tem que ser uma quantia certa. O valor tem que ser incontroverso, não pode ter mais discussão. E além disso, o valor tem que ser definitivo. E você tem que pagar no prazo de 15 dias, sob a pena de multa de 10% e honorários de 10%. Um legal hoje do processo civil é o seguinte, se você está devendo, se você não paga a sentença do juiz, tu não paga aqui, sabe o que eu vou fazer? Vou sujar teu nome. Vou te colocar no SPC Serasa. Ritz, como é que é? Eu posso protestar. Eu posso fazer o protesto. Isso cai em prova. Se você tem um prazo para pagar de 15 dias, e nesses 15 dias você não paga o que você está devendo, você chega lá com o juiz e fala bem assim, ei, seu juiz, ela não pagou. Liquidez. Ah, é? Beleza. Seu juiz, me dá uma certidão. E o juiz me dá uma certidão dizendo que passou os 15 dias e não pagou. O que é que eu faço com essa certidão? Eu vou lá no cartório e faço o protesto. Então, se cair na prova, esse título aqui, se não for pago no prazo legal, pode ser protestado? Posso. Só que eu só posso protestar se tiver ocorrido o trânsito em julgado. Então, aconteceu o trânsito em julgado, eu protesto. Mas, para eu protestar, eu preciso chegar para o juiz e pedir uma certidão. Essa certidão ela é fornecida num prazo. Qual é esse prazo? 3 dias. Gente, protesto associa o número 3. Lembra desse T aqui, tá vendo? T de 3. Então ela é fornecida em 3 dias. Só que o juiz só vai fornecer caso já esteja expirado o prazo de 15 dias. Então se tiver durante esses 15 dias, eu posso protestar? Não posso protestar. Beleza, pessoal? Oi. Tudo. Top.
te deu os 15 dias, deram 10 pau, tu não pagou, já não é mais 10, é 11, 12. Então lá quando for escrever teu nome sujo, eu não vou protestar 10, eu vou protestar 12 pau. Agora olha só, beleza. Ritos, meu nome está sujo, eu preciso entrar na universidade, na faculdade, eu estou com medo porque eu quero tomar posse. Ritson, se eu tiver com o nome protestado, eu posso tomar posse? Tranquilo, velho. Vou te dizer uma coisa, 99% dos concurseiros que tomam posse estão com o nome sujo. Então, velho, na boa, ufa, aleluia, Jesus, irmão, cara, que top a cara de vocês. Aí foi aquele negócio, nossa, quase vocês tiveram um orgasmo múltiplo, cara. Então assim, ó, fique ciente, 99%, Ritson, mas eu devo pra caralho, então me barra. Eu tinha 47 cheques devolvidos. Não sei quantas execuções. Me barra, velho, eu sou campeão nisso, tá? Campeão de dívida. Velho, não é porque você está devendo que tu não pode tomar posse, pô. Quando tu pega a lei 8.112, não tem os requisitos para tomar posse? Gozo de não sei o quê, 18 anos. Lá não tem, não pode estar devendo, tá? Não tem. Então, filho, pode dever pra caralho. Então, assim, devo, não nego, pá, quando eu tomar posse. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Agora, olha só, pode dever pra caramba. Só que depois que você tomar posse, poderosa, poderoso, né? Cala, pô, mandou todo mundo se lascar. Tem as pessoas que merecem, né? Não tem? Pois é. Mas aí, vocês sabem, já levei na cabeça. Mas depois, você vai pegar esse protesto e tu vai seguir, eu vou pagar essa porra. Você pode pagar? Pode. Você pode pagar para quê? Para tirar o teu nome do protesto. Só que, velho, para o teu nome sair do protesto, você tem que fazer o pagamento, mas você tem que pagar o valor que integra. Mas eu só tenho 2.500. Não é 2.500? Não, porra, tem que pagar tudo. Agora, se você pagar tudo, seu juiz, eu paguei tudo, limpa meu nome, aí o juiz vai fazer um outro documento, que é um ofício, e vai mandar liberar o teu nome no prazo de 3 dias, e viverão felizes para sempre. Pessoal, se vocês errarem, eu capo vocês. Processo de execução é título executivo judicial ou extrajudicial? Vou dizer uma coisa para vocês, foi com essa matéria Direito Processual Civil que eu comecei a mudar a minha vida. Porque eu procurei fazer diferença com a matéria que todo mundo tinha dificuldade. Então, se tiver difícil para você, está difícil para todo mundo. Mas eu prometo o seguinte, a gente vai lutar junto, porque isso aqui, ó, esse leão vai se transformar num gatinho na tua vida, eu te prometo. No mais, fiquem com Deus, excelente noite, até a próxima.